vídeo eu vou te falar como se tornar fluente em inglês em 6 meses. Então assista esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Igor, então vamos lá para o conteúdo. Para você se tornar fluente em inglês em 6 meses, você deve aplicar o método da audição de qualidade. E esse método tem duas partes, a audição de qualidade extensiva e a audição de qualidade com repetição. Você vai aplicar os dois durante esses 6 meses. A audição de qualidade extensiva é você ouvir, aplicar a audição de qualidade, um vídeo atrás do outro, assistindo vários vídeos, vários conteúdos, ouvindo vários conteúdos. E a audição de qualidade com repetição é você ouvir o mesmo conteúdo inúmeras vezes por mais ou menos 10 dias, por vários dias, o mesmo conteúdo, o mesmo áudio em inglês. Essa é a audição de qualidade com repetição. E a audição de qualidade significa ouvir com qualidade, ouvir com mais atenção, com máxima atenção, máxima concentração, prestando atenção em cada palavra, em cada detalhe, tentando compreender, sem se preocupar se está aprendendo ou não, e vai seguindo no fluxo. Vai seguindo, aplicando a audição de qualidade com repetição. Escolhe um áudio de 5 minutos, 10 minutos, envia ele para o seu WhatsApp, guarda esse vídeo e repete ele 100 vezes, 150 vezes, durante mais ou menos 10 dias. Depois dessas 150 vezes, você vai estar entendendo quase que 100% desse áudio. Você vai adivinhar muitas palavras no caminho, você vai descobrir os significados da palavra nesse caminho, durante esses 10 dias. Você vai adivinhar, intuir, sacar o significado de várias palavras e você vai entendendo todo o conteúdo aí durante esses 10 dias através da repetição, que vai gerar o aprendizado profundo de inglês, o aprendizado profundo. Depois disso, escolhe outro áudio, outro conteúdo, aplica a mesma coisa. Ouvir e repetir utilizando fones de ouvido 100, 150 vezes. Durante mais ou menos 10 dias. Depois vai para outro conteúdo. Quanto mais você fizer isso, melhor durante esses 6 meses. A cada 10 dias você vai, mais ou menos, você vai para outro conteúdo. Depende do tempo do conteúdo. Então ao longo desses 6 meses, se você for aumentando, você pode estar repetindo mais de um vídeo por dia, mais de um conteúdo, mas aplicando a repetição o tempo todo e muito. Então é ouvindo o mesmo conteúdo. Eu tenho que achar os conteúdos no YouTube, nas redes sociais, nas plataformas e tudo mais, conteúdos em inglês, de inglês real, e ouvir eles todos os dias e repetir eles todos os dias. Durante esses 6 meses você não vai se preocupar em falar, não precisa se preocupar em falar. Você vai falar só durante esses 6 meses. Quantas horas é preciso para chegar à fluência de audição de qualidade? 700 horas. Então, em 6 meses, se você estudar, se você aplicar esse método da audição de qualidade com repetição por 4 horas por dia, depois em 6 meses, você vai ter aplicado 720 horas desse método. E você vai passar por uma transformação na qual você vai estar entendendo, compreendendo, ouvindo e compreendendo inglês automaticamente. Vai ter memorizado mais ou menos 3.000 palavras, vai ter memorizado as palavras de alta frequência, vai saber construir frases e sentenças e ouvir e entender automaticamente, instantaneamente, sem precisar traduzir, sem precisar pensar nas regras gramaticais. É isso que você vai conseguir, aplicando o método da audição de qualidade com repetição 4 horas por dia. E a extensiva também. A extensiva vai acontecer a repetição das mesmas palavras em diferentes contextos, porque as palavras de alta frequência estão lá e elas vão estar se repetindo em contextos diferentes, porque elas servem para construir todas as frases e sentenças de qualquer coisa no inglês e no idioma. Em qualquer lugar, em qualquer situação, essas palavras de alta frequência vão estar presentes na construção de frases e sentenças. E aí vem as palavras de menor frequência que você vai expandindo. Mas chegar à fluência
significa que você tem memorizado mais ou menos 3.000 palavras e consegue construir frases e sentenças, falar sobre coisas casuais do dia a dia, sem esforço, com facilidade, as palavras fluem pela sua boca. Então isso é fluência, isso significa fluência no inglês. Você fala com facilidade dentro daquela fatia que você aprendeu. Então você foi colocando áudios através da audição de qualidade dentro de você. Você passa esses 6 meses colocando conteúdo dentro de você, aplicando repetição. As palavras de alta frequência vão estar presentes em todas as situações. Você vai memorizar as 3.000 palavras necessárias para a fluência e que você consegue falar dentro daquilo que você tem. Dentro dessas 3.000 palavras sobre assuntos casuais você vai conseguir falar. E a partir daí você vai expandindo. Ao longo dos 6 meses você vai colocando conteúdos, áudios. Os áudios são como sementes, são como as sementes, e a repetição é a água que faz as sementes germinarem. Você vai estudar muito, você vai aplicar muito o método, não é nem estudar, você vai aplicar muito o método todos os dias, 4 horas por dia, e você vai estar fluente em inglês em 6 meses, ou até menos, porque você pode acabar estudando ainda mais, acabar aplicando de uma forma melhor, acaba aplicando ainda mais. Mas em 6 meses, 4 horas por dia, 700 horas de audição de qualidade, com repetição, audição de qualidade extensiva, onde você pode escutar vários áudios, trazer novidades, trazer mais conteúdos. Então a mente gosta de novidade, e junto com a audição de qualidade com repetição. E elas vão ter repetição durante todos esses conteúdos que você ouvir durante esses 6 meses que você ouvir, eles estão lá, dentro deles estão todas as palavras, estão as palavras de alta frequência. Então todos os dias você vai estar repetindo as palavras de alta frequência e memorizando elas. Você vai repetir mais de 100 vezes ao longo desse tempo todas essas palavras. Você vai repeti-las muito mais de 100 vezes, e colocando elas dentro de você em forma de frases, e sentenças e conteúdos, que é muito mais rico do que uma palavra, do que ficar traduzindo palavras e aprendendo de uma em uma. Não, você vai memorizar elas, você vai aprender, mas através de conteúdos, de frases, sentenças. Porque elas são as frases, sentenças e o conteúdo é muito mais rico, tem muito mais coisa ali do que apenas palavras. Tem muitas palavras, mas tem mais coisas ali. Muitas vezes tem sentimento, tem contexto, tem mais coisas ali. Tem a conexão entre as palavras, tem a formação de frases. Nas frases tem mais informação, tem informações da construção das frases e sentenças, que o seu cérebro, a sua mente vai aprendendo isso naturalmente. É como você vai aprendendo gramática naturalmente ao longo desses 6 meses. Os significados das palavras que você vai buscar ao longo desses 6 meses serão de várias formas, adivinhando, intuindo, sacando, sabendo que muitas palavras do inglês parecem com português, então essas você já vai saber fazer, já vai saber o significado. Você pode já ter algum vocabulário, você pode conhecer palavras, isso vai ajudar também a sacar outras palavras, e sacando outras palavras, adivinhando outras palavras, você vai sacar outras, você vai adivinhar outras, descobrir outras, que vai te ajudar a descobrir outras, e vai te ajudar a descobrir outras, e você vai adivinhando muitas e muitas palavras ao longo desse tempo, descobrindo. Além de várias formas que você pode pegar, é só você não se fechar em ficar só traduzindo. Você vai pegar de várias formas, de modo que você também possa pegar através de uma tradução rápida ali no Google Tradutor, em dicionários e tudo mais, para pegar o significado geral ali das palavras. Perguntar para alguém, se as palavras surgem na sua mente, tem alguém que possa saber, você pergunta, você fala, que você escuta o som daquela palavra perfeitamente na sua mente, por causa das repetições e tudo mais, vem aquela frase, vem
aquelas palavras, e você até consegue falar elas, mas você nem sabe o que elas significam direito. Então ali você já pesquisa, já pode pesquisar, já pergunta para alguém, já e tudo mais, e vai pegando de várias formas. Como você vai pegar de várias formas, tanto adivinhando como intuindo e tudo mais, você vai pensar em inglês, você vai aprender inglês nativo, você vai ser como nativo, entendeu? Você vai ter a mentalidade de um nativo aí e vai realmente conseguir ouvir e compreender automaticamente. Você vai ser como um nativo, né? Você vai ter essa mentalidade de nativo. Então você vai pensar em inglês mesmo e vai se tornar dono de um idioma, de um novo idioma, e você vai entender o inglês, ter o feeling, desenvolver o feeling. Você vai pensar em inglês. Você vai pensar em inglês por aprender o significado das palavras de várias formas. Então isso é ótimo. Então essa é a forma certa, né, de você realmente aprender inglês e não ficar só traduzindo palavras e tudo mais. Você vai realmente descobrir, pegar de várias formas, e o que isso vai fazer? Porque isso vai direto para o seu subconsciente, para o seu inconsciente, para a sua mente inconsciente. Essas coisas, os conteúdos que você vai estar colocando, entendeu? As informações que tem nos conteúdos, tudo mais. Com a repetição que gera aprendizado profundo. O aprendizado profundo do conteúdo, o aprendizado profundo do inglês, de entender o sentimento, de você conseguir entender as coisas pelo contexto, pegar o feeling, através de repetir, aprofundar em um conteúdo, aprofundar e através da repetição, faz você aprender a gramática naturalmente. E aí você vai conseguir falar. Depois dos 6 meses, você passa por uma transformação. E como mágica, você está fluente em inglês, você vai sentir uma confiança, uma sensação de confiança de que você consegue fazer as coisas, você consegue conversar, você consegue você consegue viver com o inglês e seguir expandindo. Então a forma mais rápida, a forma para você pode se tornar antes de 6 meses, mas contabilizando aqui, sendo necessário 700 horas de audição, são 6 meses. Então 4 horas por dia e você se torna fluente em inglês. Então aplicando o método com fé, confiança, entusiasmo, energia, você vai absorver, vai aprender muito durante esse tempo. Palavras de alta frequência, repetição, audição extensiva, que vai trazer repetição de palavras de diferentes contextos. Um método ajuda o outro. Você vai começar a entender no meio do caminho muitas coisas. Os 6 meses ali é o resultado de uma transformação que você pode passar antes, pode até vir antes. Durante esse processo, você estudando 4 horas por dia, aplicando o método 4 horas por dia, durante esse processo você vai aprender muita coisa, vai estar entendendo já muita coisa durante o processo. Isso pode fazer com que você aplique mais e passe das 4 horas de aplicação, de um método que é fácil de aplicar, que não é tedioso, que é só colocar os fones de ouvido, escolher conteúdos que você gosta, que lhe interessa. Você vai pesquisar nas redes sociais, no YouTube, o algoritmo vai mandar conteúdos que você provavelmente goste. Depois que você começar a clicar o seu timeline do YouTube e tudo mais, vai começar a vir muitos conteúdos em inglês com assuntos que você gosta. Provavelmente você vai ler, vai clicar, vai se interessar. E se quiser estudar mesmo, quiser aplicar mesmo, quantas horas a fio você vai conseguir. Se você tem tempo para aplicar quantas horas você puder no dia, por 6 meses, você faça isso, você pode fazer isso. Vai entender os conteúdos, o algoritmo vai chegar vários conteúdos para você vai clicar, você vai gostar, você vai aprender coisas, você vai entender, e você pode aí passar mais horas
aí aplicando sem nem perceber. Você pode esquecer muitas vezes que está estudando inglês. Você vai esquecer muitas vezes que está estudando inglês, tá? Então você pode ver direto assuntos que você gosta, temas que você gosta, de coisas que você gosta, e escute o quanto e aplique ali. Você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento, caminhando, em pé, sentado, de qualquer forma. Movimento ajuda no aprendizado do idioma. Então quando você se movimenta, caminha, ouve caminhando, você pode ouvir caminhando, você vai aprender mais, porque você vai gerar mais energia, vai chegar mais sangue para o seu cérebro, o sangue vai circular mais pela caminhada e tudo mais, e isso vai fazer com que você absorva mais os conteúdos, você aprenda mais. Então linguistas falam isso, linguistas já relataram isso através de pesquisas e tudo mais, através de pesquisas. O entusiasmo, alto astral, a confiança, porque esse método é certo, dá resultados, 100% de confiança, 100% de certeza que dá resultados. Então você pode simplesmente aplicar com fé, simplesmente aplicar. Ter fé no que eu estou dizendo aqui e aplicar e ver os resultados. E aplicar e estudar e aplicar quantas horas você puder por dia. Se você tiver mais tempo e quiser realmente focar em estudar muito, em aprender muito inglês, em estudar muito inglês, em aplicar muito método para algum objetivo seu, para alguma coisa, o que for, você tem tempo, pode aplicar. É capaz de você aplicar durante o dia inteiro, durante dias inteiros, só por você gostar de estar ouvindo muitos conteúdos. Nesse momento você não vai estar perdendo tempo na internet, assistindo um monte de vídeos e tudo mais. Você vai estar assistindo, vendo vários conteúdos em inglês. Só que você vai estar aprendendo, desenvolvendo um idioma. E desenvolvendo ele muito bem desenvolvido. Inúmeras vezes você vai esquecer que está estudando inglês. E isso é bom. Muitas vezes você vai esquecer que está estudando inglês, simplesmente. É por isso que funciona tão bem também. Que não é como estudar, não é tedioso, você pode fazer em qualquer lugar, como eu falei. É só colocar os fones de ouvido, escolher áudios, escolher conteúdos que você gosta e aplicar. Você esquece que está estudando inglês. E é importante que isso aconteça e é natural que isso aconteça. Porque você vai aprender muito mais, porque você vai aprender muito quando isso acontece. Você aprende muito quando isso acontece. Você esquece que está estudando inglês, porque você não está, você está ali vendo conteúdo, você está se conectando, você está aprendendo conteúdo, você está vendo conteúdos diretamente em inglês e entendendo. Você esqueceu que está estudando, aí que você vai desenvolver mais coisas sobre inglês. Você vai fazer suas descobertas, suas coisas, entendimentos, porque você vai colocando muito conteúdo, você vai se expor, você vai entrar em contato com muito conteúdo, com muitas situações diferentes, com muitas coisas, e você mesmo vai vendo as coisas acontecendo, as palavras sendo usadas em diferentes contextos, em diferentes situações, as mesmas palavras, essa palavra, e você vai conectando ao longo dessas 700 horas, todos os átomos, como se todos os átomos fossem se conectando ao longo do tempo. Os átomos dos sons e tudo mais, as palavras, eles vão se conectando ao longo do tempo e depois tudo começa a fazer muito mais sentido. Mas você vai passar a entender você vai entender, vai esquecer que está estudando inglês. E isso é muito bom. É importante que aconteça. É justamente por isso que você poderá passar horas e horas, porque você pode literalmente esquecer mesmo que está fazendo uma coisa, você vai estar fazendo uma coisa legal. Se você se interessar muito, você pode passar horas e horas e não perceber, literalmente. Vamos falar horas estudando. Se você estiver gostando, pode ser que você fique muito tempo ali aplicando o método. E vai acontecer, você vai desenvolver coisas incríveis em relação ao inglês, muito boas em relação ao inglês, entendimento real, você vai buscar conteúdos reais de inglês, tá? Então você vai desenvolver suas próprias observações sobre as coisas, como é
porque você vai poder ver diferentes estrangeiros, diferentes conteúdos de estrangeiros, diferentes países. Você vai ver que eles conversam e que eles falam isso aqui, que falam isso ali e tudo mais, e não tem esse negócio disso não pode falar aqui, de que porque você vai ver um professor falando que não pode falar isso em tal lugar, e quando vê você está vendo estrangeiros falando aquilo, entendeu? Então você vê que o inglês real, que o inglês da vida real, o objetivo é a comunicação, é a compreensão, é o entendimento. As pessoas quebram as regras gramaticais, os nativos quebram as regras gramaticais o tempo todo, nas conversas casuais principalmente, eles quebram. Uma conversa por WhatsApp, conversas, enfim, encontros, o que importa é se fazer entender, é entender e se fazer entender, é conseguir conversar, não ficar nervoso, é não entrar em contato com um nativo, uma pessoa com conteúdo e receber o conteúdo, ele tem que passar por um processo de qual a regra gramatical e qual a tradução para depois você responder. Aí fica lento para conversar com alguém. Aí como você fica lento, você fica nervoso. Aí vai ficando mais nervoso e não fica interessante ali para conversar. Fica um inglês lento, muito espaçado, por causa que fica passando por esse processo. Simplesmente vai ter que entender a pessoa para depois poder responder, e uma conversa instantânea. Eu falo, você já entende instantaneamente e responde e pode responder. Na conversas é isso, é uma habilidade, não é algo que você sabe, é algo que você faz. Na conversa, no encontro com um conteúdo, com um nativo, você não tem esse tempo de ficar traduzindo, de ficar pensando na regra gramatical. Por isso que muitas pessoas, as pessoas que aprendem assim, ficam nervosas, não conseguem falar, porque a conversa muda de um assunto para o outro ali, entendeu? Fica mudando de assunto para outro, de uma hora para outra vai mudando de assunto, não é algo fixo, é algo dinâmico, que pode mudar. Então não dá tempo de você ficar pensando em regras gramaticais, e isso vai fazer você ficar nervoso. Então para falar é mais sobre isso, sobre que não dá tempo e que as conversas elas naturalmente são instantâneas, se entende instantaneamente. Uma coisa é não entender um pouco alguma coisa e você conseguir perguntar já ali e tudo mais, é uma habilidade já que você tem de conversar e falar, mas é preciso a compreensão automática e instantânea. É preciso que a pessoa fale e você entenda instantaneamente. Para se você entender o instantaneamente, você já tem sua resposta, você responde, você pode responder. Você pode até não entender por algum motivo ali, alguma coisa, aí você pode falar say again, né? Você pede para a pessoa falar again, porque você tem a habilidade de falar, você consegue falar isso. Então você vai dizer say again, please. Qualquer coisa, você pode não entender porque não ouviu direito, por causa disso, é outra coisa. Agora, não entender que você ouviu perfeitamente, tudo mais, mas vai ter que passar por processos, isso na conversa não funciona. Então, através desse método, você desenvolve essa capacidade naturalmente de ouvir e compreender automaticamente, instantaneamente. E o que você consegue entender e compreender automaticamente, você consegue falar. Então, são 6 meses, 4 horas por dia de input, colocar para dentro, colocar conteúdo para dentro. E depois você começa com output, com colocar para fora, poder falar dentro daquela fatia que você desenvolveu. Então, e que você vai poder fazer muita coisa e seguir crescendo aí, desenvolvendo no inglês. Então é não querer saber tudo, achar que tem que aprender tudo, é chegar nessa meta aí com esses 6 meses. Essa é a meta. Nunca é se saber tudo do inglês e tudo mais. Isso aí é uma coisa que está muito longe, não é necessário. Você provavelmente nunca vai conseguir. Então não tem para quê, você vai atingir essa fluência, vai utilizar muito bem ela e vai crescer da forma como você quiser, com as suas experiências de vida, com as suas vontades e desejos, ambições, o que for. Assim você vai desenvolvendo. Então é isso, são 6 meses que você pode ficar fluente em inglês,
4 horas por dia, aplicando audição de qualidade com repetição, audição de qualidade extensiva, sem se preocupar em falar, sem se preocupar, pegando significados de várias formas, de diferentes formas, entendendo que existem as palavras de alta frequência que são utilizadas em 80% do tempo, todos os dias elas vão estar sendo repetidas, sendo utilizadas para a construção de frases e sentenças. Tem as palavras de alta frequência, eu tenho um entendimento do que é a fluência, conseguir conversar sobre coisas casuais do dia a dia, ter um vocabulário de mais ou menos 3.000 palavras, conseguir construir frases e sentenças, ouvir e compreender automaticamente, instantaneamente, e aí do ouvido outras coisas vão surgindo, ouvir e ler ao mesmo tempo, e você se conectar com o mundo de várias outras formas aí, leitura, escrita, conexão com as pessoas, viagens, entendeu? Se conectar com o mundo mesmo, vai viajar, vai ver as placas, vai ver as coisas, vai pedir informação, vai fazer tudo isso aí. Então é isso, enfim, vai se preparar para uma prova. Na conversa você não tem o tempo ali de responder, de pensar em regras gramaticais. Quando é uma redação para passar numa faculdade, atinge essa fluência primeiro, aí você vai se estudar para essa prova agora, por exemplo. Se você quiser fazer uma prova que tem uma redação, que tem um teste, você vai estudar, vai fazer um curso ali preparatório para fazer redação em inglês para aquele curso, para aquilo que você quer entrar. Pode ser que eles peçam certas normas cultas do inglês e tudo mais, e ali você vai estudar, vai se preparar, mas já fluente, já consegue se comunicar com o mundo, já consegue estudar, e ali você vai se preparar e vai ter, na hora de escrever, você tem tempo para pensar na regra gramatical e tudo mais, vai ter que estudar as normas mais cultas para fazer uma redação da mesma forma que você precisa no seu idioma. Vai fazer um vestibular, alguma coisa, você é completamente fluente no seu idioma, mas se você for lá fazer uma redação para entrar no vestibular, você vai fazer um curso preparatório para fazer essa redação, provavelmente, porque você vai escrever errado, você vai escrever fora das normas gramaticais da própria redação, fora das normas que a redação espera, fora das regras da própria redação, das estruturas da redação. Então você vai ter que aprender especificamente para isso. Então é só que você atinge a fluência através desse método, inicialmente pelos ouvidos, que é a base de tudo, que vai vindo outras coisas. Dos ouvidos, 6 meses depois, 4 horas por dia, nesse caso, vai começar a vir escrita, vai começar a vir leitura, vai vir leitura. Pode vir durante esses 6 meses já, vai vir diversas coisas, mas eu coloco aqui 6 meses de base só da audição, depois começando com audição e leitura e escrita, porque quando você começar a aplicar a audição de qualidade e leitura ao mesmo tempo, a audição de qualidade e leitura ao mesmo tempo, também com o tempo que você vai aplicando, você vai desenvolver a escrita, porque a escrita se desenvolve através da leitura. Então você vai ouvir a palavra, ver a escrita dela ao mesmo tempo. Então, aí depois de 6 meses já é algo que você vai poder aplicar. Que pode aplicar também antes, aí, durante esses 6 meses, audição de qualidade e leitura ao mesmo tempo em inglês, tá? Legendas em inglês. Você também pode aplicar audição de qualidade com repetição e leitura ao mesmo tempo. E da mesma forma, a audição de qualidade audição de qualidade extensiva com leitura ao mesmo tempo. Vídeos, áudios, conteúdos que tenham legendas em inglês, você pode ler se você estiver curtindo. Isso vai fazer você desenvolver a escrita, certo? A escrita mais rápido se você fizer isso. Mas a base são os ouvidos, mais ouvidos, menos olhos, porque se você fortalece mais a base dos ouvidos, depois vai vir os olhos, a leitura, depois vem a escrita e vem o contato com o mundo mesmo, o contato de viver as coisas, de viajar e tudo mais. Tudo isso vai vindo e aí vai ser através das suas experiências de vida aí. Você se transforma, você vai poder viver, fazer o que você quiser com o inglês.
Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado e tchau!